Bem-vindo ao Viva Saúde e a mais uma edição especial aqui no Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Estima-se que 1 em cada 5 crianças em África não tem acesso a vacinas que salvam vidas. De acordo com a Unicef, a cada 20 segundos morre uma criança de uma doença que poderia ser prevenida pela vacinação. É sobre o papel das vacinas na prevenção de doenças como o sarampo e rubéola que falamos hoje com Luís Varandas, médico pediatra e professor aqui no IHMT. Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Parece. As vacinas podem, de facto, evitar milhões de mortes, principalmente em crianças? Sim, as vacinas são claramente um dos grandes avanços da medicina na área da pediatria, essencialmente. E claramente foram também das medidas que mais salvaram vidas ao longo da história da medicina. A seguir ao saneamento básico e à água potável, as vacinas são claramente a medida de saúde mais importante para a saúde da criança, sem dúvida alguma. E em regiões ou em países africanos, ou principalmente no continente africano, quais são os principais entraves à vacinação? É uma pergunta difícil de responder e ao mesmo tempo fácil, porque de facto provavelmente o mais difícil é o acesso à distância, é as populações que vivem longe dos centros de saúde para que as crianças possam ser vacinadas. Outra medida que impede que muitas crianças sejam vacinadas é a manutenção da cadeia do frio, que é um problema na África rural, por exemplo. Em meios urbanos é relativamente simples quando a luz não falha, manter a cadeia do frio para que as vacinas se mantenham em boas condições. Em meios rurais fica um bocadinho mais complicado. Mas quando nós pensamos nas distâncias que as várias aldeias africanas possam estar de um centro de saúde, fica muito difícil que a criança seja vacinada. É provavelmente o entrave mais importante. São medidas meramente estruturais. Exato. E não tanto das populações. Não há grandes movimentos anti-vacinas, por exemplo, em África. Mas quando se tem que fazer 10, 20 km a pé para fazer uma vacina, fica de facto difícil que haja coberturas vacinais muito elevadas. Em termos culturais, não há resistências? Eu penso que em termos culturais não, enfim, pelo menos tanto quanto sei, não só pela experiência, mas também pelo que se lê e pelos vários estudos que são feitos na área das vacinas em África, não há resistência. Antes, pelo contrário, eu acho que de uma forma geral os africanos gostam de vacinas porque sabem que isso é uma forma de prevenir para muitas doenças que são mais importantes quando o sistema de saúde também não tem capacidade para responder quando há crises, quando há epidemias, quando há surtos de doenças primeiras pela vacinação. E penso que não há outros obstáculos relevantes além desses, que vêm, enfim, são mais físicos do que culturais. E as pessoas, acha que as pessoas estão devidamente informadas sobre os benefícios da vacinação? Em meio urbano, sim. Em meio rural, temos o mesmo problema. Eu penso que há duas Áfricas completamente diferentes em vários aspectos, mas também neste da saúde e da vacinação. Em meio rural, talvez muitas pessoas não sabem exatamente o que é uma vacina. Mas penso que quando há campanhas de vacinação, o que nós vemos é que há uma grande aderência por parte das pessoas. Portanto, quando há um mínimo de informação, elas aderem, elas vão lá, elas querem fazer as vacinas e, portanto, não penso que seja obstáculo, que era um certo não saber do que é exatamente uma vacina, mas elas têm a noção que ao fazer aquela vacina protegem-se contra as doenças porque também sofrem as doenças. Não é? Nós, quando falamos em sarampo, como rubéola, as pessoas têm a noção do que é o sarampo, sabem que é uma doença grave, já muita gente viu morrer pessoas com sarampo e, portanto, quando lhe dizem que é para prevenir aquela doença, elas aderem. Não acham. Por vezes é evidente que, e todos nós conhecemos alguns casos, como foi o caso da vacinação da polio, em que por razões religiosas houve um grande obstáculo à vacinação, nomeadamente na Nigéria, e com isso houve uma recrudescência da poliomielite na altura no norte da Nigéria, mas são casos pontuais, não é aquilo que acontece todos os dias ou no dia-a-dia dos países africanos. Falou em relação ao sarampo. Esta é neste momento uma das doenças que mais mata destas doenças evitáveis. Sim. Como é que se transmite esta doença? O sarampo é uma doença que se transmite de pessoa a pessoa, portanto isso é muito importante que as pessoas tenham essa noção, porque não há um reservatório animal nem ambiental do sarampo. Ou seja, para nós contrairmos sarampo temos que estar em contacto com alguém que tenha sarampo. Não se contrai pelo ambiente, não se contrai pelos mosquitos, não se contrai pela água, tem que ser pessoa a pessoa.
E isso de facto, é muito importante que as pessoas tenham essa noção. Mas também que, ao transmitir-se pessoa a pessoa, é por contacto que não tem que ser direto no sentido de pele to pele, ou seja, não é por os cumprimentarmos, por nos abraçarmos, que transmitimos o sarampo. O sarampo transmite-se pelas gotículas da saliva. Quando nós falamos, expelimos uma série de partículas que transmitem o vírus, porque o vírus está na nossa orofaringe, digamos assim, na nossa garganta, vulgarmente chamada. Quando nós estamos em contacto com alguém que tem sarampo, e neste falar habitual que todos nós temos, ao expelir algumas gotículas, elas espalham-se pelo ar e atingem a pessoa que está perto de nós, e portanto é muito fácil de transmitir. Aliás, é claramente, ou provavelmente, a doença que mais facilmente se transmite de pessoa a pessoa, é o sarampo. É altamente contagiosa. E como é que esta doença posteriormente vai progredindo? Não, depois há um período, como todas as doenças infecciosas, há um período de incubação, no fundo, que é aquele período em que o vírus se desenvolve no nosso organismo, e depois há o período de manifestações clínicas da doença, não é? Como começa habitualmente com uma coisa simples, como uma tosse, uma rinorreia, que é o reino no nariz, a conjuntivite, normalmente uma febre baixa nessa fase inicial, e depois, enfim, aquilo que as pessoas conhecem do sarampo, que é a febre alta, o mal-estar geral, aquelas pintas pelo corpo que aparecem, como nós dizemos na medicina, de progressão cefalocaudal, ou seja, da cabeça para os pés, e que depois também desaparece exatamente da mesma forma, da cabeça para os pés. As pintas, é evidente que para os médicos é relativamente simples perceber aquilo que é um sarampo, mas para as pessoas que não estão muito habituadas, são mais umas pintas no corpo que se assemelham a muitas outras doenças virais e que depois desaparece. O problema do sarampo são as complicações, não é? O sarampo em si é mais uma doença viral, mais uma doença infecciosa que dá com pintas e que desaparece, mas tem complicações muito graves, nomeadamente as encefalites. E a encefalite é o atingimento do cérebro pelo vírus do sarampo, que pode dar déficits neurológicos para toda a vida, não é? E que as pessoas ou morrer mesmo nessa fase. São as pneumonias que são habitualmente muito graves pelo sarampo, são as otites, são as diarreias, são as laringites, são situações de dificuldade respiratória aguda grave, enfim, são muitas complicações e são essas habitualmente que morrem. E se pensarmos em crianças subnutridas ou mesmo malnutridas, ou com déficit de vitamina A, por exemplo, que é uma forma de desnutrição, mas de micronutrientes, que é um pouco à parte daquelas desnutrições que nós estamos habituados das crianças muito magrinhas, pode dar casos de cegueira, por exemplo, pode dar casos de instalação de malnutrição grave, com edemas que as pessoas conhecem por kwashiorkor, que é quando aquelas crianças malnutridas estão inchadas e demasiadas. O sarampo pode explotar isto e é ao mesmo tempo uma doença extremamente imunossupressora, isto é, as pessoas que sofrem de sarampo ficam com as defesas tão em baixo que facilmente fazem infecções de seguida de qualquer outro micro-organismo, por vezes fatais. E, portanto, e crianças com VIH, nesta situação ainda pode... É também uma situação grave, porque nós aí juntamos a imunossupressão do VIH com a imunossupressão de sarampo, e o risco de complicações é muito maior do que nas crianças normais. E, portanto, a única forma de evitar esta doença é mesmo a vacina? Sim. Resposta simples, sim. Não há outra forma de evitar esta doença que não seja através da vacinação. E é segura esta vacina? Sim. Como todas as vacinas, como todos os medicamentos, há alguns efeitos secundários associados. Não podemos esquecer que o vulgar paracetamol, não é? que toda a gente toma para uma dor de cabeça, tem efeitos secundários. Uma vacina como esta também tem efeitos secundários. Tem uma particularidade que é ser uma vacina viva, isto é, o vírus que é constituinte da vacina não é um vírus morto, é um vírus atenuado. Portanto, esta vacina, sendo viva, está contraindicada em algumas situações, nomeadamente a grávida, não pode tomar a vacina de sarampo, nomeadamente a criança com HIV que está muito imunossuprimida, e que para as pessoas que sabem o que isso significa, ter uns CD4 abaixo de 200 é uma contraindicação para a vacinação, portanto é preciso esperar que a terapêutica contra o VIH permita que os CD4 aumentam para que as pessoas possam ser vacinadas. E eventualmente um ou outro caso de imunossupressão, mas que não são assim tão comuns em África, contraindicam a vacinação. De resto, não há razões para não vacinar. O número de casos anuais de complicações e morte por doenças evitáveis pela vacinação revela a necessidade de tornar esta medida acessível a todas as crianças. Vamos saber mais.
As doenças evitáveis pela vacinação incluem, entre outras, o sarampo, a tosse convulsa, o tétano, a difteria, a meningite, a febre amarela, a hepatite B, a diarreia e o cancro do colo do útero. Entre estas, o sarampo continua a ser uma das principais causas de morte nas crianças pequenas a nível mundial. Estima-se que o sarampo tenha causado 145.700 mortes no mundo em 2013. Cerca de 38 mil terão ocorrido nos países da região africana da Organização Mundial da Saúde. O sarampo é uma doença altamente contagiosa e grave, provocada por um vírus. Em 1980, antes de se generalizar a vacinação contra esta doença, o sarampo terá sido responsável por cerca de 2,6 milhões de mortes por ano. Quanto à rubéola, trata-se de uma infecção viral contagiosa, geralmente leve, que ocorre mais frequentemente em crianças e adultos jovens. O perigo está associado à infecção por rubéola em mulheres grávidas, a qual pode causar a morte do feto ou defeitos congénitos, conhecidos como síndrome da rubéola congénita. Em todo o mundo, por ano, mais de 100 mil bebés nascem com esta doença. Globalmente, perto de 18 milhões de bebés, quase 20%, não recebem a totalidade das vacinas disponíveis. Enquanto a vacinação não se tornar acessível a todas as crianças, estima-se que 1,5 milhão podem perder a vida por doenças evitáveis através da vacinação. E voltamos à conversa com o nosso convidado. Em relação à idade, com que idade deve ser dada esta vacina? A partir dos 9 meses de idade deve ser administrada. Embora, em alguns países, como é o caso de Portugal, a vacinação seja feita aos 12 meses. E há aqui duas pequenas nuances. Uma é que, de facto, a vacina, antes dos 12 meses, pode não ter uma resposta imunológica tão boa, mas que em situações em que ainda existe sarampo em circulação, como é o caso da África, o risco de não fazer a vacina expõe as crianças de mais de 3 meses ao sarampo e, portanto, é claramente aconselhável que seja a partir dos 9 meses. Eventualmente, no caso de surto, pode ser dada a partir dos 6 meses. Mas nesse caso, sabemos que teremos de fazer uma outra dose da vacina, essa não chega, não é? E no total deverá fazer 3 doses da vacina. Ou seja, se nós começamos a vacinação aos 12 meses, devemos fazer uma outra dose da vacina, no mínimo dos mínimos, um mês depois, mas habitualmente faz-se 4 a 6 anos depois. Enquanto que se nós fazemos a vacinação muito precocemente, como a resposta imunológica não é tão boa, devemos fazer uma nova vacina por cerca dos 9, 12 meses e depois fazer a outra dose como habitualmente. Mas em caso de surto, é perfeitamente seguro fazer a vacina a partir dos 6 meses, sabendo que de facto não pode ser tão boa a resposta imunológica. E estas doses garantem a imunidade para o resto da vida? Quando se faz 2 doses, 99% das crianças fica protegida, que é excelente. Quando se faz apenas uma dose, cerca de 95%. Porque há a ideia de que a segunda dose é um reforço da primeira. Não é exatamente assim. Acontece é que, normalmente, qualquer criança, ou no universo de 100 crianças, digamos assim, até 5 podem não responder a uma só dose, precisam de 2 doses. As outras respondem perfeitamente a uma dose e ficam protegidas. Mas para agarrar essas 5 que não respondem à primeira, deve-se fazer-se uma segunda dose, porque garante a proteção para toda a vida. Outra das doenças também evitáveis de que já falamos aqui, portanto a rubéola, também cria ou tem também muitos perigos para as crianças. Que perigos são estes? A rubéola é muito diferente do sarampo. Isto é, em termos de gravidade, essencialmente, porque é um vírus, como o do sarampo, embora de uma família diferente de vírus, que atinge qualquer idade, mas sobretudo mais as crianças e adolescentes. O quadro clínico em si da doença é muito menos grave, enquanto que o sarampo, de facto, mata muitas crianças na forma aguda e nas complicações da doença. A rubéola não é assim. Enfim, atrevo-me a dizer que ninguém morre de rubéola, doença aguda. É uma doença muito mais leve, muito mais benigna, autolimitada, também com exantema, que são as tais pintas, com aumento dos gânglios, com quadro febril, mas habitualmente nada de muito complicado. O problema da rubéola tem a ver com a chamada rubéola congénita. Isto é, se uma grávida que não está imune à rubéola contrair rubéola durante a gravidez, sobretudo no primeiro trimestre da gravidez, o risco de a criança nascer com malformações graves é muito alto. Algumas mulheres perdem mesmo os filhos, portanto há abortos espontâneos ou por consequência da infecção.
e aquelas que nascem, podem nascer com algumas malformações, nomeadamente malformações do sistema nervoso central, malformações cardíacas, cegueira congénita, portanto, cataratas congénitas. Enfim, acaba por ser um peso muito grande para aquela família, para o recém-nascido, mas se uma criança de 4, 5, 7, 8 anos contrair rubéola, habitualmente não é complicado. O síndrome da rubéola congénita, sim, esse é muito grave e, enfim, é também algo que fica para o resto da vida, não é? E é um peso de doença muito grande. E como é que se transmite esta doença? Exatamente da mesma forma. Também não há reservatório animal, não há reservatório do ambiente, a transmissão é pessoa a pessoa e nós contraímos a doença exatamente por convivermos com as outras pessoas. Não é? Em termos de vacinação para esta doença, qual é o melhor período para tomar esta vacinação? A maior parte dos países atualmente tem de facto uma vacina combinada, isto é, nós temos na mesma seringa, quando damos a vacina à criança, temos a vacina do sarampo, a vacina da rubéola e, em alguns casos, a vacina da papeira. E, portanto, o esquema vacinal é exatamente igual ao do sarampo. É dar a primeira dose cerca do ano de vida e depois a segunda dose aos 4, 6 anos de vida. Quando está associado, é muito mais simples, numa só vacina dá-se proteção para as duas doenças. Alguns países africanos, infelizmente, ainda têm apenas a do sarampo. E daí o peso da doença da rubéola congénita ser, de facto, muito elevada em África, ainda no Sudoeste Asiático. E praticamente é inexistente na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul. Por exemplo, o continente americano é considerado livre de rubéola congénita e é considerado livre de sarampo, porque normalmente os casos de sarampo que se originam lá têm origem fora do continente. São casos importados, que depois, obviamente, podem levar a um surto, não é? Estamos a regressar ao sarampo, mas só para título de exemplo, há muito pouco tempo, penso que há 2 anos, ou ano passado, no final do ano passado, houve um surto nos Estados Unidos com origem na Disneylândia, exatamente porque foram para lá pessoas em período de incubação de doença que depois transmitiram a outras pessoas que estavam na Disneylândia e, portanto, depois se espalhou por vários estados dos Estados Unidos, não é? Porque tudo converge na Disneylândia. O que acontece no continente americano, de facto, atualmente, é que, para dar origem a alguns casos locais, são casos importados de pessoas que não estão vacinadas e que levam a doença para lá. Em África, a situação é um bocadinho diferente, porque a cobertura vacinal é bastante mais baixa, continua a haver bolsas de casos de sarampo e rubéola, e no caso da rubéola congénita, de facto, fora da África e Ásia, não é um problema de saúde, mas nesses locais ainda é, infelizmente, pelas baixas coberturas vacinais. Disse também que, em relação à rubéola, a vacinação é inferior ao sarampo. Existe alguma razão para isso? Sim, porque não é um problema de saúde pública tão importante como é o sarampo. E, portanto, como é uma vacina um pouquinho mais cara, a verdade é que muitos países africanos não introduziram nos seus programas nacionais de vacinação e fazem a vacina do sarampo isolada. Ou seja, aos 9 meses fazem a vacinação de sarampo, mas não fazem da rubéola. Portanto, a rubéola continua a ser um problema de saúde lá, porque as pessoas não estão vacinadas. Portanto, a cobertura para a rubéola é muito inferior à cobertura para o sarampo. E, para lhe citar os exemplos que nos são mais próximos, nomeadamente Angola e Moçambique, em que a vacinação contra a rubéola e o sarampo pode ser efetuada no mercado privado. Nas clínicas privadas, muitas pessoas fazem essa vacina, mas no Programa Nacional de Vacinação, pelo menos até 2015, não consegui dados de 2016, a vacina era isolada, portanto vacinavam apenas contra o sarampo. E, portanto, naturalmente, que a rubéola as crianças não ficam protegidas. E falou também em relação aos custos das próprias vacinas. Contraindo a pessoa a doença, não torna mais caro para o Sistema Nacional de Saúde, claro sim, para o próprio Estado? Claro que sim, sem dúvida alguma. Por isso mesmo é que as vacinas foram introduzidas nos outros países, não é? Porque a relação custo-benefício ou custo-efetividade é claramente a favor da vacina. Mas são decisões políticas, não é? Não são nossas. Exatamente. E neste caso, os rapazes também devem ser vacinados? Sim, por uma questão de imunidade de grupo. Isto é, no caso da rubéola, como é o problema é claramente a rubéola congénita, se nós só vacinássemos as meninas, a doença continuaria em circulação pelos rapazes. Não teríamos, talvez, tanta rubéola congénita, mas todas as crianças que ou não estivessem... Crianças,
enfim, mães, que não estivessem vacinadas, por qualquer razão não tinham sido vacinadas, ou se por qualquer razão a vacina não tinha sido eficaz, no caso delas especificamente, estariam sujeitos à doença porque os rapazes continuavam a estar também doentes. Portanto, o vírus continua em circulação na comunidade. E, portanto, tem que ter uma boa proteção das meninas, tem que se vacinar toda a gente. O Viva Saúde está consigo também no Facebook, onde pode seguir todas as publicações e novidades sobre saúde e bem-estar. O Facebook é também um lugar certo para falar connosco no mural ou por mensagem. Partilhe as suas dúvidas, questões ou comentários. Foi o que fez a Rosalina Santos, que pergunta: a vacina da rubéola pode ser tomada em idade adulta? Pode ser tomada? Pode. Não pode a senhora está grávida, não é? Ou seja, pode ser dada aos adultos, mas não durante a gravidez, porque uma vez mais é também vacina de vírus vivo, não é? E, portanto, rubéola e sarampo não podem ser administrados durante a gravidez, mas podem ser tomadas pelos adultos. Pelos adultos. Aliás, uma jovem adulta que saiba não estar imune contra a rubéola pode fazer a vacina antes de engravidar. E em termos de eficácia, mantém-se a eficácia? Sim. E para quem toma apenas uma dose, a eficácia é garantida? Sim, sim, com aquele pormenor que eu disse há pouco, há sempre algumas pessoas que não respondem bem à primeira dose, portanto será necessária uma segunda dose, mas se fosse possível fazer uma dose a toda a gente, já era bom. O ideal é fazer as 2 doses. E em relação ao ideal, o ideal é dar as duas vacinas em conjunto ou separadamente? Em conjunto. A eficácia é maior? Não, a eficácia é semelhante, é mais cómodo e para a criança é apenas uma dose. Mas, voltando atrás, devo dizer-lhe que a vacina da rubéola é muito eficaz e, habitualmente, uma dose, a resposta é muito melhor que a do sarampo. Quando eu disse há pouco que havia 5% da população que não respondia à do sarampo, em relação à da rubéola, essa porcentagem é muito menor. Portanto, só com uma dose já se consegue uma excelente cobertura. E há iniciativas como a Semana da Vacinação em África. Este tipo de iniciativas são importantes? Surtem efeito? Eu diria que são fundamentais. Não só porque mobilizam toda a comunidade, mas porque é mais fácil concentrar esforços numa semana e vacinar todas as crianças de uma dada área geográfica do que estar sempre à espera que as crianças se desloquem lá. Porque habitualmente nas semanas da vacinação há equipas móveis que vão fazer a vacinação a locais onde habitualmente não é tão fácil ou não estão tão acessíveis as vacinas. E esses dias nacionais de vacinação, dias locais de vacinação, dias regionais de vacinação, semanas de vacinação, são fundamentais para que a cobertura da vacina aumente. Eu lembro de ter visto uns dados, por exemplo, em Angola, em que numa dessas campanhas de vacinação contra o sarampo, recentemente, vacinaram 117% das crianças. Isto é, de facto, vacinaram mais crianças do que elas estavam à espera. Enquanto que eles estimavam vacinar um número X de crianças, apareceram mais de 17%. Porque, de facto, por vezes essas crianças estão em locais mais isolados e essas campanhas móveis que andam pelos vários locais conseguem vacinar crianças de outra forma, não seriam vacinadas. Portanto, essas semanas são essenciais para manter boas coberturas de vacinação. E será possível atingir a meta da Organização Mundial da Saúde de, em 2020, eliminar estas doenças? Assim, possível, eu diria que sim. Provável, eu diria que não. Como lhe disse há pouco, o continente americano está livre dessas doenças, não é? E a eliminação, repare que a eliminação não é erradicação. Erradicação é eliminar a doença à face da Terra. Eliminá-la é ter menos de um caso por 1 milhão de habitantes numa dada região. E isso existe na América. Não parece que vá ser possível, porque na Europa isso não é possível. Porque na Europa temos os movimentos anti-vacinação que ganham força, infelizmente, e que fazem com que, de facto, não se atinjam coberturas vacinais em muitos locais da Europa. E nós tínhamos todos os anos centenas, às vezes milhares de casos. Eu vi os números do ECDC e há mais de 2 mil casos de rubéola e uns tantos milhares de casos também de sarampo na Europa, apenas por, de facto, as campanhas anti-vacinação e dos movimentos anti-vacinação. E não há um contrassenso? Mas percebe, isto da liberdade, que eu sou defensor de toda a liberdade, também deve permitir às pessoas essa escolha, embora a mim me custe um pouco, porque não é uma questão individual, é uma questão de saúde pública. E não foi, enfim, em 2014 morreu uma criança de sarampo na Alemanha, que deu um grande movimento
contra os movimentos anti-vacinação, porque de facto a criança morreu porque os pais não quiseram vaciná-la. O ano passado morreu uma criança em Espanha com difteria porque os pais não quiseram vaciná-la. E isso também levanta alguns problemas éticos, até em termos de discussão da sociedade. E é um contrassenso absoluto e total, mas, enfim, é a liberdade individual que se sobrepõe à liberdade coletiva ou ao bem coletivo. E, portanto, na Europa não vai ser possível eliminar o sarampo e a rubéola no ano 2000, a não ser que houvesse grandes mudanças de mentalidade, o que não parece. Mas isto tem uma razão lógica, é que a última vez que vi um sarampo em Portugal foi em 93. Portanto, há muitos anos. Bastante tempo. Há muitos anos, há 20 anos, ou coisa que vale, ou 23 anos. Porque, de facto, deixou de haver sarampo em Portugal. Os outros casos que pontualmente aparecem são importados. E tivemos há 2 anos um caso importado da África. Mas os outros que vêm são, de facto, importados. Nós não estamos habituados a ver sarampo. E, portanto, quando o povo, as pessoas, não estão habituadas a ver as doenças, não percebem a importância da vacinação. Exatamente. E, portanto, acabam por recusar a vacinação. Em relação à África e à Ásia, eu penso que não se vai conseguir chegar lá porque era preciso, de facto, coberturas vacinais bastante mais elevadas. No entanto, também não nos podemos esquecer que, nos últimos anos, os progressos foram notáveis. O número de casos de mortes por sarampo reduziu-se em mais de 84%, 85%. Nós, quando falamos na década de 80, falávamos de 1,5 milhão, 2 milhões de mortes, ou até mais mortes por sarampo, enquanto que agora falamos em 100 e poucas mil, portanto, a evolução tem sido notável. Aliás, há um provérbio árabe que diz que conta aos teus filhos depois de passar o sarampo, porque, de facto, o sarampo tem uma mortalidade elevadíssima nesses locais. E as pessoas daí percebem a importância de vacinar contra o sarampo, contrariamente àquilo que acontece na Europa. Portanto, tem que haver uma concertação entre a vacinação e outras medidas a serem tomadas, nomeadamente em países em que há crianças malnutridas, que tenham outras doenças também associadas. Sim, mas mesmo nesse caso, se nós tivéssemos uma ampla cobertura vacinal, independentemente das doenças imunossupressoras como o HIV, independentemente da malnutrição, conseguia-se controlar a doença. A questão é mesmo ter coberturas vacinais de 99%. Que é muito difícil. Acima de 95, provavelmente conseguia-se a eliminação. Com certeza. E com este alerta terminamos o nosso programa. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Para ver ou rever este ou outro tema no dia ou horário que preferir, siga o Viva Saúde em rtp.pt/play e também no Facebook. Despeço-me com amizade, espero por si para mais uma edição especial aqui no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Até lá, viva bem, viva saúde!